Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Por ser um ministério independente e o canal não ser monetizado, abençoe esse canal com a sua melhor oferta para que possamos fazer mais e melhor. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza o seu nome vai aparecer, nós vamos pegar o seu nome e colocar no caderno de oração. E juntos vamos poder fazer muito mais. Vamos para a mensagem de hoje. Kent Hagin. Como usar sua fé para ajudar outras pessoas. Está escrito em Marcos capítulo 11, versículos 22 ao 26. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Você pode deixar a sua fé operar em seu favor na sua própria vida. E a sua fé sempre lhes trará resultados. Às vezes ainda, mas não sempre, você pode fazer a sua fé funcionar em favor de outras pessoas. Quero ressaltar Marcos capítulo 11, versículos 24. A primeira expressão que consta ali é a palavra por isso. Sempre é bom ver porque consta essa expressão na Bíblia. Aqui, ela forma uma ligação entre o que Jesus estava para dizer e o que ele acabara de dizer. Em Marcos capítulo 11, versículos 23, Jesus dissera: Porque, em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Em Marcos capítulo 11, versículos 24, Jesus está dizendo, veja só, por isso eu vos digo que tudo quanto vós em oração, pedirdes, crede que vós recebestes, e será assim convosco. O versículo refere-se a todos nós em geral, para falar a você com os desejos que você tem. Você vê aí pronomes acrescentados para clareza, certo? Então, você não poderá, porém, forçar terceiros a aceitarem os seus desejos. Em Marcos capítulo 11, versículos 24, Jesus está lhes falando com seus desejos pessoais. Mas se outra pessoa não concorda, você nada poderá impor a ela. Vamos repetir essa frase. Jesus está lhes falando com seus desejos pessoais, mas se outra pessoa não concordar, você nada poderá impor a ela. No caso de sua oração envolve outra pessoa, a vontade dela influirá na resposta. Você poderá orar por ela e com ela, mas precisará que ela concorde. Veja Mateus capítulo 18, versículos 19. Em verdade também vos afirmo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. A Bíblia diz mais neste sentido. Amós capítulo 3, versículos 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Você não vai levar alguém à cura por meio de crer que ele viverá, ao passo que ele crê que morrerá. Ali não haverá acordo, você crê que ele vai viver e ele crê que vai morrer. Pessoas têm vindo a mim pedindo oração e pergunto, em favor de quê? E eles explicam, você usa aquele texto bíblico em Mateus capítulo 18, versículos 19. Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Quero que ore comigo e me contam qual é o pedido. Usualmente respondo, está bem, vamos ficar agora de mãos dadas e concordar entre nós.
Escute enquanto eu oro e fique concordando, pois, sem prestar atenção, você poderá orar de uma maneira e eu de outra. Acompanhe e concorde, portanto. Veja, esperar não é crer. Lembro-me de certa mulher em especial. Pediu-me para orar com ela a respeito de uma necessidade financeira. Orei assim: Pai Celeste, concordamos a respeito desses $100 que a família vai precisar no dia 1º do mês, que a soma chegará em tempo. Baseados na tua promessa, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Sendo assim, Pai, cremos que fomos atendidos e que assim acontecerá. Já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. A mulher disse: Amém. Perguntei: Está tudo solucionado, irmã? Ela começou a chorar audivelmente, dizendo: Espero que sim, pastor Kenneth Reagan. E eu respondi: Não foi feito. Então, pois, você está esperando e eu estou crendo. Veja, ela disse: Eu espero que sim. Ali não houve acordo. Não concordamos entre nós. É por essa razão que muitos fracassam quando vêm para a frente a fim de receber a cura. Falham porque só esperam, enquanto nós estamos crendo. Não há acordo e não fazemos conexão na fé. O que você pode carregar na sua fé? Em quais circunstâncias, pois, você pode ajudar ao próximo com a sua fé? Em primeiro lugar, você pode carregar no colo da sua fé os cristãos que ainda são genuinamente bebês na fé. Sei que há cristãos que são bebês na fé depois de muitíssimo tempo, que devem ter sua própria fé. Mas o que realmente são novos na fé podem ser ajudados assim. Há alguma semelhança entre o crescimento físico e o crescimento espiritual. Ninguém nasce adulto, nasce como bebê e a partir daí deve crescer. Pedro disse: Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 2. Paulo escreveu à igreja de Éfeso: Para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Efésios capítulo 4, versículos 14. Paulo não estava escrevendo a uma igreja de crianças, havia adultos naquela igreja. O livro de Atos registra que Paulo foi até Éfeso. Percebeu que algo estava faltando e perguntou: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Atos capítulo 19 e o versículo 2. Responderam: Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? E responderam: No batismo de João, Atos capítulo 19, versículos 3. Paulo lhes impôs as mãos e receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. E o número dos homens eram uns 12. E assim sei que a igreja tinha 12 homens no mínimo. Não sei quantas mulheres e crianças havia, mas a Bíblia menciona 12 homens. Havia, portanto, homens fisicamente adultos na igreja, mas espiritualmente ainda eram crianças. Paulo estava tentando levá-los a crescer. Há, conforme falei, uma semelhança entre o crescimento físico e o crescimento espiritual. Quando, por exemplo, um bebê nasce fisicamente, ele morrerá logo, se ninguém cuidar dele. E com os cristãos recém-convertidos acontece algo semelhante. Os cristãos recém-nascidos devem ser nutridos na fé. Lembro-me de quando realizei uma campanha de reavivamento para certo pastor que acabara de construir um auditório novo, com assentos para 800 pessoas. Foi-me convidado por carta, telefone, telegrama e conversas pessoais numa das minhas reuniões. Irmão Kenneth Reagan, estou com um auditório novo, com 800 assentos, 600 fixos e 200 portáteis. Venha pregar. Vou lhe garantir uma boa audiência todas as noites. Acabei indo. Conforme ele dissera, a igreja ficava cheia todas as noites e havia um culto cada noite sem falta. Naqueles tempos, minhas campanhas não incluíam
cultos durante o dia. O pastor e eu concordamos em prolongar o reavivamento para uma segunda semana, e no sábado da segunda semana resolvemos continuar na terceira. Naquele sábado de noite, quando fiz o convite para as pessoas virem para a frente a fim de serem salvas e cheias do Espírito Santo, compareceram 39 interessados. Havia desviados que voltavam para Deus e não salvos que se convertiam. Havia salas de oração ao lado da plataforma e uma só não daria para 39 pessoas. Por isso, colocamos as senhoras dirigidas por uma senhora crente numa das salas, e na outra sala os homens dirigidos por um homem crente. Houve 7 jovens casais entre uns 28 e 32 anos de idade, segundo suponho, que foram para a frente. Posteriormente, perguntei ao pastor se ele os conhecia. Não conhecia nenhum deles, eram visitas pela primeira vez na sua igreja. Perguntei: eram desviados então? Não, respondeu, eram novos convertidos. Nunca receberam a salvação e nunca tinham sido membros da igreja de ninguém. Alguns quase nunca tinham visitado uma igreja em toda a sua vida. E naquela noite foram salvos por Jesus Cristo. Você tomou nota dos nomes e dos endereços? Perguntei. Não, respondeu ele. Acho que se receberam uma bênção de Deus, voltarão por conta própria. Falei no mesmo instante. Vou encerrar as reuniões amanhã à noite. E lhes expliquei por quê. Um pastor assim é bastante tolo. E não continuei a campanha. Alguém vai ter que cuidar dos bebês espirituais. Tinha sido pastor de igreja durante quase 12 anos e aprendi algumas coisas durante aquele período de tempo. Tenho dó dos pastores, pois os berçários espirituais estão cheios de bebês velhos. Quero dizer, se você levasse alguém à salvação, não haveria lugar para colocar os bebês na fé, pois ninguém quer se levantar e lhes ceder lugar no berçário espiritual. E esses bebês espirituais mais velhos não vão ceder suas mamadeiras aos bebês mais novos. Se você tirar a mamadeira de algum desses cristãos mais velhos que foram salvos e cheios do Espírito Santo faz muitos anos, eles vão chorar e o choro vai ser muito forte. Você sabia que existem 2 tipos de bebês espirituais? Quero ilustrar a diferença entre um bebê genuíno na fé cristã e um bebê espiritual que tem sido cristão durante muitos anos. Havia na última igreja que pastorei um empreiteiro. Sua esposa era professora na minha escola dominical. Esse empreiteiro não era crente, mas nunca perdia um culto. A escola dominical, o culto matutino e o culto vespertino aos domingos. E durante os reavivamentos, vinha com sua família todas as noites. Finalmente, esse homem disse à esposa: fale com o pastor Kent Reagan. Diga a respeito do meu nome. Sei que não sou salvo, mas pergunte ao pastor Kent se a igreja aceitaria os meus dízimos. Esse empreiteiro tinha um sócio que frequentava outra igreja, mas que também não era crente. O empreiteiro disse ao sócio: nossa firma está indo mal, pois estamos quase falidos. Sei que não somos crentes, mas creio que, se honrássemos a Deus, pagando os nossos dízimos, Deus nos honraria. Não nos recusamos a aceitar os seus dízimos e ele começou a trazê-lo da sua parte da firma. Depois comprou a parte do sócio e dentro de 90 dias sua firma estava sem dívidas e já tendo sucesso. Passou a precisar contratar outras pessoas para trabalharem na sua firma e para isso escolhia membros da igreja. Mesmo antes de ser salvo, esse homem me disse: antes de empregar uma pessoa, pergunto no questionário, dizendo para ele: você paga o seu dízimo? Meus funcionários mais antigos podem continuar comigo. Não vou admitir nenhuma pessoa que não pagar dízimo. Mas não contrato mais pessoas que não pagam o dízimo. Minha organização é dizimista. Já experimentei e funciona. É uma atitude bem louvável da parte de um incrédulo, não?
E então esse empreiteiro veio para a frente certa noite no culto e foi gloriosamente salvo. Continuava contratando membros da igreja para trabalharem na sua firma, inclusive a juventude, para serviços eventuais nas férias do verão. Verifiquei na contabilidade da igreja que, em certo mês, 2/3 do sustento da igreja provinham da firma dele e dos seus empregados. Uns 15 dias depois da conversão daquele empreiteiro, foi me preparando para ir à cidade fazer compras de alimentos e passar no correio para buscar nossa correspondência. Enquanto fazia a barba, fiquei consciente da voz do Espírito Santo falando ao meu íntimo, ao meu espírito. Não era audível, mas era sua voz interior dizendo: antes de ir à cidade, passe na casa de fulano de tal e ore por ele. Tratava-se do empreiteiro que acabara de ser salvo. E o Senhor disse: ele ficou furioso no emprego, perdeu o controle e xingou. Quero que você vá restaurá-lo. Expliquei à minha esposa o que me foi dito. Areta disse: vá visitá-lo então. Deixe para depois a ida à cidade. Não estamos com pressa. Acabei de me trocar e então vi um automóvel chegar à frente da casa pastoral. Pela janela, reconheci a esposa desse empreiteiro. Entrando, ela disse: Pastor Kent Reagan, não contem ao meu marido que vim. Ele ficaria muito zangado. Mas ficou furioso no serviço, perdeu o controle e uns empregados disseram que ele xingou. Mas ele diz não ter consciência de ter xingado. Mesmo assim, ele diz: sou um desviado, nunca voltarei à igreja. Há algum tempo, machucou suas costas no trabalho e agora as dores voltaram e ele está doente de cama. Dá para visitá-lo? Mas não conte para ele que passei por aqui. Se ele perguntar: você andou conversando com a minha esposa? Não sei o que você pode responder. Eu já sei, eu respondi. Você pode confirmar com a minha esposa que acabo de dizer que o Senhor me mandou ir para lá e conversar com o seu marido. Então direi que ele me enviou até ele. Fui para a casa daquele empreiteiro e bati na porta do seu quarto. Ele gritou: entre. Mas quando me viu, abri a porta e, olhar para dentro, cobriu sua cabeça com os cobertores. O coitado estava com muita vergonha. Mas você deve lembrar-se de que ele tinha apenas 2 semanas de idade, falando-se espiritualmente. Alguns entre nós que somos mais velhos na fé, ficamos esquecidos como é a vida dos recém-convertidos. Alguém fica salvo no domingo à noite e esperamos que ele seja uma pessoa virtuosa até o final da sua vida. Mas como recém-convertidos também tivemos as nossas falhas, não é mesmo? Este empreiteiro, portanto, escondeu-se debaixo dos cobertores e me custou um esforço arrancá-lo de lá. Eu era um jovem com uns 27 ou 28 anos de idade. Ele passara dos 40 anos, mas peguei ele nos meus braços e começamos a chorar, porque ele já estava chorando. E eu falei: irmão, o Senhor me falou quando fui fazer a barba e me mandou vir até aqui. Não vamos deixar o diabo ficar feliz com essa situação. Se você errou, não daremos ao diabo as vantagens. Pastor Kent Reagan, ele disse, estou tão envergonhado, fiquei furioso no serviço, perdi o controle e nem sequer sei o que eu falei. É possível uma pessoa ficar tão irada que não sabe o que está fazendo. Sei disso, pois eu já fiz também. Mas não devemos dar espaço para o diabo. Nós somos crentes. Ainda posso sentir-me zangado, mas mantenho tudo sob controle. Nunca perdi as estribeiras depois da minha conversão. Antes podia acabar batendo em alguém e às vezes nem saber o que estava fazendo. O empreiteiro disse: sofri aquela lesão nas costas e parecia que tinha sarado, mas as dores voltaram fortemente. Esse homem era genuinamente um neném espiritual. Coloquei as mãos nas suas costas e falei: Deus querido, tu o amas e sei disso. Sei que fracassou, pecou, mas está envergonhado e se arrependeu. Senhor, comprova a ele agora que tu o amas. Cura as suas costas. O homem olhou para mim e num só estalar de dedos estava curado. Ficou assustado e pulou como se tivesse recebido um choque elétrico.
e disse: sumiu toda a dor, sarou com perfeição e instantaneamente, pastor, estou curado. Veja, o que eu quero chamar a atenção para você aqui é que Deus quer que cresçamos espiritualmente. Você percebe, portanto, que enquanto as pessoas são bebês espirituais genuínos, você pode carregá-los com sua fé e conseguir bênçãos para eles? É bem mais fácil levar um recém-convertido à cura divina. Além disso, é usualmente fácil levar cristãos que nunca ouviram falar da cura divina a receberem sua cura da parte de Deus. Não receberam nenhuma instrução e você pode exercer a sua fé em favor deles. Mas Deus espera um pouco mais das pessoas que já sabem a respeito da cura divina e que já foram ensinadas na palavra de Deus. Lembro-me de quando minha esposa e eu éramos recém-casados. Ela não sabia da cura divina. Ninguém lhes ensinara. Eu já aprendera a respeito no meu leito de enfermidade quando era moço. Um mês depois do nosso casamento, começaram os ventos gelados do inverno. Oreta começou a ficar com a garganta inflamada e disse: vou mandar fazer uns lambedores para que a minha garganta fique sarada. Naqueles velhos tempos, sem os medicamentos modernos, o médico aplicava lambedores na garganta das pessoas. Oreta disse que o médico já tinha receitado uma operação para lhes extrair as amígdalas. Disse que estavam inflamadas e precisavam ser tiradas. Mas, cada vez que queria operá-la, ela estava com um pouco de febre e não podia anestesiá-la. Oreta disse: vou passar o inverno inteiro com a garganta inflamada. E assim acontecia todos os anos. Chegam os primeiros ventos frios do inverno e ela ficava assim. E apesar de todos os tratamentos, passava o inverno sempre assim. E eu pensei, é uma boa oportunidade para começar a ensinar-lhes a respeito da fé. Fazia um mês que estávamos casados e pensei em Marcos capítulo 11, versículos 23. Há quem acredite que a Bíblia operará em favor quando tivermos algum tipo de sentimento especial. Mas a palavra de Deus é igualmente verdadeira com ou sem o nosso consentimento nesse sentido. Continua sendo verdadeira e ainda funciona. Há quem que acredite que a pessoa pode produzir em si mesma algum tipo especial de fé, mas não pode. Ou que a fé funciona quando alguém tem uma forte sensação, mas não é o caso. Quando usei minha fé em favor de Oreta, não senti nenhum tipo de sensação, fria ou quente, absolutamente nada. Mas sabia que Marcos capítulo 11, versículos 23 é a verdade e que funciona. Funciona independentemente das nossas sensações. Não baseei a minha fé nos meus sentimentos ou sensações. Eu sempre baseio a minha fé na palavra de Deus e você deve fazer o mesmo. Vou explicar então quando Marcos capítulo 11, versículos 23 funciona para terceiros, para outras pessoas. Veja, não orei pela minha esposa, porque tinha fé que o que pedia, sem duvidar, receberia conforme eu dizia. Não orei. Só falei a ela: não vamos ao médico. Aquela doença crônica da garganta irá embora e nunca mais voltará. Pois bem, a doença foi embora e nunca voltou, em todos estes anos a partir de então. Por outro lado, eu não podia fazer isso em favor dela mais tarde. Ela tinha que aprender a fazê-lo por conta própria. Ela aprendeu que Marcos capítulo 11, versículos 23 funciona. Depois, era ela que tinha que exercer e praticar a sua própria fé. E assim tem feito. Louvado seja Deus. Tive grande prazer em demonstrar a todos os meus parentes que Marcos capítulo 11, versículos 23 funciona. Certa vez, meu tio pediu oração. Ele e a sua família não eram salvos. A filha mais nova estava no hospital e o médico disse que estava morrendo. Minha mãe telefonou e me disse: o tio fulano de tal quer que você ore por Sara. Ela está morrendo. Os melhores médicos disponíveis tinham perdido a esperança. Sara era quase adulta, mas ainda era a menininha do papai. Pensei que seria uma boa oportunidade para demonstrar como Marcos capítulo 11, versículos 23 funciona.
Nada sabiam a respeito, pois nem eram salvos. E eu falei: Mãe, mande dizer ao tio que falei que Sara viverá e não morrerá. Meu filho, disse minha mãe, você acha assim? Não é questão de achar, respondi, eu já sei. Quer dizer que você recebeu um recado do Senhor? Ela me perguntou. Sim, é isso mesmo, eu falei. Ela disse: Está tudo bem então, louvado seja o Senhor. Se Deus falou com você, amém. Minha mãe sabia que o Senhor me contava coisas de vez em quando e ficou satisfeita com isso. Reafirmei: Realmente recebi um recado do Senhor e Sara viverá e não morrerá. E ela ficou toda satisfeita. Quando expliquei que meu recado do Senhor estava em Marcos capítulo 11, versículos 23, ela parecia decepcionada. Ah, então na verdade você leu o que está na Bíblia? Há quem dá mais ênfase a algum tipo de manifestação do que dá ênfase à palavra escrita de Deus. Nunca faça isso, nunca mesmo. Enfatize a palavra. Em tudo, ponha a palavra em primeiro lugar. Meu recado do céu era: se alguém disser, em Marcos capítulo 11, versículos 23, conte aos tios o que eu falei. Ora, filho, você imagina que isso realmente vai funcionar? Ela perguntou. Claro que sim, respondi. Se você agir segundo está escrito em Marcos capítulo 11, versículos 23, dará tudo certo. É a palavra que vai fazer a obra e não você. É aí que muitas pessoas perdem o fio da meada. Imaginam que são elas que terão que fazer a obra. Quando minha mãe perguntou: Você imagina que isso funcionará? Eu expliquei: Não sou eu quem vai curar. É Deus quem vai fazer isto por Sara. Só vou fazer o que a palavra manda. Diga aos familiares, portanto, que Sara vai ficar totalmente recuperada. Realmente, espero que sim, disse ela. Pois bem, falei, conte-lhes exatamente como lhes expliquei. Quer fazer isso? Repita para mim a fim de eu saber que você entendeu corretamente. E minha mãe repetiu com exatidão. Coloquei o telefone no gancho e fui atrás dos meus afazeres, mas a minha mente, que estava sendo atacada pelo diabo, repetia: Você se colocou num beco sem saída. Agora, todos eles vão descobrir que você é um fingido. Sua fé não vai funcionar. Seus parentes vão ver que todo esse negócio de fé que você vive pregando durante todos esses anos não adiantou de nada. Foi assim que o diabo me falou através da minha mente, mas não prestei a mínima atenção. Dou graças a Deus porque consegui conversar com a primeira pessoa que encontrei a respeito do que está escrito em Marcos capítulo 11, versículos 23 e como funciona. Tive que sair com um amigo meu e quando voltamos telefonei para minha mãe. Você lhes contou o que mandei dizer? Sim, disse ela, e não demorou 30 minutos para a resposta voltar a mim. A minha tia relatou. Contei aos demais o que quem mandou dizer. Sara estava deitada aí, na unidade da terapia intensiva, com 3 médicos ao lado, sacudindo a cabeça. Disseram que nunca se recuperaria, que morreria logo. Mas depois de eu lhes contar o que você disse, ela se recuperou dentro de 10 minutos. Abriu de repente os olhos e estava tudo bem. Estava com saúde perfeita. E eu comentei: eu sabia disso o tempo todo. Como sabia? Perguntou a minha mãe. Marcos capítulo 11, versículos 23 diz assim: Só por meio de pôr em prática Marcos capítulo 11, versículos 23, fiz aquele texto bíblico funcionar nas famílias de todos os meus parentes e levei o poder sobrenatural de Deus às suas vidas. Mas a partir da primeira vez com cada um deles, nunca consegui repetir a mesma coisa com eles. Você não pode carregar os outros só na sua própria fé indefinidamente. Vou explicar. Quando agi de conformidade com Marcos capítulo 11, versículos 23 e o fiz funcionar para os meus parentes, eles receberam evidências concretas de que funcionava. Quando precisavam de oração mais uma vez, voltavam para mim, mas eu não conseguia carregá-los com a mesma fé. Dessa vez, Deus esperava um pouco mais da parte deles. Ele queria que eles fizessem a sua parte
que pelo menos concordassem comigo na oração. Você nem sempre consegue fazer com que a sua fé funcione em favor de terceiros. Não é certo carregar as pessoas espiritualmente com a sua própria fé indefinidamente. Não é normal os pais carregarem seus filhos fisicamente durante a vida inteira. Aqueles filhos vão acabar tendo que andar sozinhos. Da mesma forma, virá um momento em que Deus dirá: coloque aquela criança no chão para que ela ande sozinha. É melhor prestar atenção, pois estou contando a verdade. Mas essas não são mais notícias, são boas. Deus quer que você cresça espiritualmente e cultive a sua fé por conta própria. Você precisa experimentar pessoalmente as boas promessas da palavra de Deus e a sua fidelidade em cumpri-las em seu favor, se crer nelas. Então poderá remover montanhas da sua vida e ser uma bênção para o próximo, pois já tem a fé para remover montanhas. Essa fé está dentro de você. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar esse canal. Veja se você está inscrito no canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. A informação é muito importante. E ouça várias e várias vezes para que você venha a perceber coisas que você não percebeu da primeira vez. E plante uma semente de fé, a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Fique com Deus.